Em 2004, o governo do presidente Lula encaminha ao Comitê de Direitos Humanos da ONU um relatório que afirma o compromisso do governo petista em revisar a legislação repressiva relacionada ao aborto, em vista do exercício da sexualidade pautada pela livre escolha. Neste documento, o governo apresenta-se esperançoso com a aprovação de um dos projetos de lei encaminhados ao Congresso Nacional, que corrigiria a maneira repressiva como o aborto era tratado. Conforme o compromisso assumido, o governo publica em 2004 o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, no qual propõe como prioridade revisar a legislação punitiva que trata da interrupção voluntária da gravidez, aborto, até 2005. O plano foi desenvolvido graças à cooperação de vários ministros de Estado e sob avaliação e aprovação do senhor presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Com a proximidade do prazo estabelecido, o governo pressiona a Câmara dos Deputados pela aprovação do projeto de lei 1135 de 91, de autoria dos ex-deputados petistas Eduardo Jorge e Sandra Starling, que liberalizaria o aborto no país, sem qualquer tipo de restrição. No dia 7 de maio de 2008, a Comissão de Seguridade Social e Família rejeita o projeto de lei 1135 de 91 por 33 votos a 0. No dia 9 de julho de 2008, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania aprova, por 57 votos a 4, o parecer do relator pela rejeição do projeto de lei 1135 de 91. Para evitar o arquivamento do projeto, o deputado José Genuíno, do PT de São Paulo, apresenta o recurso número 201 de 2008, assinado por 66 deputados federais, dos quais 31 eram do PT. O recurso solicita a deliberação do projeto de lei no plenário da Câmara dos Deputados. Com isso, apesar da rejeição nas duas comissões, o projeto poderá ser aprovado no momento que o governo julgar oportuno. Ao longo de 2008, foi derrotado fragorosamente o projeto de lei que legaliza completamente o aborto no Brasil, nas duas comissões que ele tramitou. Então o Congresso está fazendo a sua parte. Nunca poderemos dar ao Estado o poder de matar. O poder de matar não pode ser dado a ninguém, muito menos ao Estado. Então seria um absurdo o retrocesso, ou o Supremo, ou o próprio Congresso, fazer essa autorização. Ao Estado cabe defender a vida. O governo sanciona o Programa Nacional de Direitos Humanos, PNDH3, que apresenta como objetivo estratégico, inserido como direito para o exercício da plena cidadania, o apoio e aprovação no projeto de lei que descriminaliza o aborto, em prol da autonomia das mulheres para decidir sobre os seus corpos. Mais uma vez, o aborto conta com o aval do presidente Lula e do Partido dos Trabalhadores. O PT publica em sua página eletrônica a resolução sobre as diretrizes de programa 2011-2014, que estabelece as grandes orientações do futuro governo da companheira Dilma Rousseff. A diretriz 57 propõe: o Estado brasileiro reafirmará o direito das mulheres de decidirem livremente sobre todas as questões referentes à sua sexualidade e a tomarem suas próprias decisões em assuntos que afetem o seu corpo. Ocorre o encerramento da 11ª Conferência Regional sobre a Mulher da América Latina e do Caribe, promovida pela CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina e Caribe da ONU. A anfitriã, ministra Nicéia Freire, da Secretaria Especial de Política para as Mulheres, ratifica o documento intitulado Consenso de Brasília, no qual o governo brasileiro se compromete a revisar as leis que prevêem medidas punitivas contra as mulheres que tenham cometido abortos. Em nenhuma das conferências anteriores, recomendou-se a legalização do aborto na América Latina e no Caribe.
Será que o documento ratificado realmente representa um consenso? É um tal consenso de Brasília. Consenso de coisa nenhuma. Consenso que viola a posição claramente expressa em muitas pesquisas sérias da população brasileira, que é a rejeição total e completa a políticas abortistas por parte do Estado brasileiro, por parte do governo brasileiro. Mas o aborto não é uma questão de saúde pública? Segundo dados oficiais do Ministério da Saúde, no período entre 1996 e 2007, 92 mulheres morreram anualmente devido ao aborto, incluindo os espontâneos. No mesmo período, 3.057 mulheres morreram por ano devido à desnutrição. Por que não se evidenciam as mortes dessas mulheres? Qual vida tem mais valor? Não há outra solução para salvar a vida da mãe e do filho em vez do aborto? Se o governo identifica e diz para a opinião pública que 1 milhão de mulheres fizeram aborto, o que é que o governo efetivamente fez com esses 1 milhão de mulheres? O governo conversou com cada uma dessas mulheres que supostamente ele diz que fizeram a interrupção de gravidez. O governo conversou? Estabeleceu mecanismos de planejamento familiar para que essa mulher não faça pela segunda vez? Estabeleceu algum processo de paternidade responsável, junto com a maternidade responsável? Analisou objetivamente quais as condições da vida dessas mulheres que as levaram a fazer o aborto provocado? Então, nada disso é feito, né? Nenhum diagnóstico para impedir que essas mulheres façam novamente a interrupção da gravidez foi feito, e o governo apenas usa esses dados para defender a sua tese, o seu dogma, que é a legalização do aborto como única alternativa. Existem deputados petistas contrários ao aborto? No 3º Congresso Nacional do PT, realizado em 2007, o partido aprova a resolução que defende a descriminalização do aborto, para evitar a gravidez indesejada e a morte de centenas de mulheres, em decorrência do aborto clandestino. No mesmo ano, o Diretório Nacional do Partido aprova o Estatuto do PT, que condiciona, no artigo 128, a concordância com as normas e resoluções do partido como pré-requisito para ser candidato. Portanto, o candidato que comprovadamente descumprir este compromisso torna-se passível de punição. O Diretório Nacional do PT pune, por unanimidade, os deputados federais Luiz Bassuma, PT da Bahia, e Henrique Afonso, do PT do Acre, por descumprirem a ética partidária ao militarem contra a resolução do 3º Congresso Nacional do PT, a respeito da descriminalização do aborto. Luiz Bassuma teve seus direitos partidários suspensos por 1 ano, enquanto Henrique Afonso por 90 dias. Sem alternativa para exercer o mandato, os deputados foram obrigados a se desfiliarem do PT. Eu passei assim uns 2, 3 dias para absorver, compreender como é que 2 parlamentares que têm amparo dentro do Estatuto do PT de ser respeitados questões de consciência, questões de natureza filosófica, ética e religiosa, e de repente o Diretório Nacional te punir porque você tem um engajamento, uma luta em favor da vida, na luta contra a descriminalização do aborto no Brasil, quando hoje tem tantas questões para ser debatido no PT que precisam ser tratados e não são tratados. Por que legalizar o aborto no Brasil é tão prioritário? Em 1974, o governo norte-americano publica o relatório Kissinger, NSS-M 200, que aborda a problemática do crescimento populacional e os riscos associados à segurança nacional dos Estados Unidos. Os norte-americanos, cada vez mais dependentes das importações de matérias-primas dos países em desenvolvimento, associam ao crescimento populacional condições desfavoráveis à sistemática exploração de depósitos minerais e investimentos a longo prazo nesses países. Com o objetivo de maximizar o progresso por meio da estabilidade populacional,
O Brasil é considerado um dos países estratégicos, visto que o governo brasileiro não priorizava programas de controle populacional. Por este aspecto, o documento recomenda que a assistência financeira e técnica para implementar esses programas seja realizado por organizações internacionais privadas. A Fundação Ford, organização privada sem fins lucrativos, sediada em Nova York, publica o documento Saúde Reprodutiva, uma estratégia para a década de 90. Com financiamento estimado em 12 milhões e meio de dólares por ano, a Fundação Ford elenca prioridades de ação para reconceitualizar a saúde reprodutiva e promover modelos de atenção à saúde da mulher, que possam ser adotados pelas instituições públicas. Em termos práticos, influenciar a opinião pública e pressionar mudanças nas leis e políticas nacionais, inclusive pela promoção de pesquisas acerca da prevalência de abortos clandestinos. Além da Fundação Ford, a Fundação MacArthur financia projetos no país desde 1990, em diversas áreas: educação, saúde, política, religião, entre outras. Entre as organizações que recebem financiamento da MacArthur, merece destaque o trabalho do CFEMEA, Centro Feminista de Estudos e Assessoria, atuante no Congresso Nacional há mais de uma década, para oferecer uma perspectiva de gênero nos programas governamentais e legislativos. Engana-se quem pensa que o presidente Lula e o PT não sabiam. Mas quem disse que a Dilma é favorável ao aborto? Essa questão e várias outras... legalmente a favor de uma legislação que obrigue a ter tratamento para as pessoas, para não correr risco de vida, igual nos países desenvolvidos do mundo inteiro. Tratamento pós o aborto, não. A pessoa está defendendo a criação de um atendimento público para quem quer abortar. Para quem estiver em condições de fazer o aborto ou querendo fazer o aborto. Ou seja, é um ato de livre escolha. Um ato de livre escolha. Eu acho que tem que ser tratado como uma questão de saúde pública.